Olá, pessoal, eu tô aqui com o Giuseppe Riesgo, pré-candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tá muito massa, cara, tem os melhores. Mas, enfim, é tudo na capa, cara, é tão legal de ver. Giuseppe, se apresente, o que você fez já? Rafael, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar contigo. Eu sou advogado, então, formado aqui pelo FSM, fiz direito numa federal, então você sabe muito bem o que eu passei aqui, sendo liberal, libertário numa universidade federal é complicado. Então, aí eu me envolvi bastante com o Students for Liberty, fui coordenador estadual, coordenador regional aqui do Sul, fui presidente do Clube Farroupilha também, que seguido tu aparece tomando café nas canecas do Clube Aham, Farroupilha que a gente deu volta e aqui meia. nos eventos. E creio que seja isso, assim, de relevante para agora que eu participei, que eu fiz. O resto foram coisas mais pessoais, profissionais. Tentei abrir uma empresa, trabalhei numa cervejaria por alguns anos, quebrei Uhum. por causa do Estado, mas estamos aí, estamos continuando o trabalho aí. Pois é, não, eu lembro das suas cervejas, cara, eram muito boas. O culpado É, foi o Estado mesmo, não foi falta de qualidade, mas isso aí é outro assunto. depois a O gente conversa problema sobre é isso. federalismo, que a gente veio falar disso. Já que você já é advogado, já entrou na máfia, né? Fazer o quê? Entrei. Esse Agora eu é um sou da problema. guilda. É, isso é um problema bem grande de Brasil, porque eventualmente isso é uma das coisas que a gente volta, né? Ah, mas vamos querer mudar isso. Não pode. Ah, mas isso aqui não é. Ah, mas é lá em cima. Droga. Problema de falta de competição tributária, problema de falta de regulação, de competição regulatória. Falta de regulação não é problema no Brasil, né? Mas Não. de competição nesse sentido, a gente olha para a Suíça e fala, puta que troço lindo. Explica pra gente, como é que é federalismo no Brasil? Como é que era para ser? O que está escrito na lei? Vamos começar por aí. O que era o Então tá. ideal, assim, que todo mundo O que, que, ignora? que deveria ser o federalismo, né? Então é o seguinte, primeiro eu explicar para o pessoal por que que eu falo sobre isso, por que que eu gosto de falar sobre isso, né? Durante a minha faculdade de Direito, eu sempre ouvi que o Brasil era uma república federativa. Todo mundo falava que o Brasil é a união dos estados que se reuniram e criaram a União vai assumir compromissos só que não podem ser discutidos pelos próprios estados, como, por exemplo, defesa nacional ou alguma briga entre estados, a União interfere e resolve. E só que eu percebi que isso, na verdade, é uma mentira, né? No Brasil, isso é uma mentira. No Brasil, a União, Brasília tem todos os poderes e os estados e os municípios ficam reféns do poder da União. E aí eu resolvi estudar sobre isso. Durante a minha faculdade, se eu dizia que o federalismo brasileiro era uma farsa, eu era criticado, porque eu era estudante não pode ter opinião. Então eu esperei me formar para poder começar a dar minha opinião um pouco mais fortemente sobre isso. E aí eu resolvi escrever, estudar e escrever sobre federalismo, que para mim era algo que era muito interessante porque eu sabia que os pais fundadores dos Estados Unidos, eles queriam separar o poder tanto horizontalmente quanto verticalmente. Não só a separação entre executivo, legislativo e judiciário, mas também uma outra separação de poderes que fizesse o Estado ter menos capacidade de crescer e intervir na vida das pessoas. E a maneira que eles criaram foi o federalismo americano, que separa muito bem os poderes e dá mais poder local para os municípios, os condados, etc., para os estados, e pouco poder para a União, para o governo federal, que eles tinham muito medo de que o governo federal se tornasse esse Leviatã que se tornou aqui no Brasil, que está chegando cada vez mais perto lá nos Estados Unidos de se tornar algo tão perigoso. Então eu resolvi estudar. Eu, como um liberal e um advogado, eu gostaria de saber como que funciona o federalismo. E aí eu fui atrás para descobrir. E eu descobri que o federalismo brasileiro é uma farsa. E aí eu tenho um texto muito bem escrito sobre isso, muito bem escrito é modo de falar, né? Bem aprofundado sobre isso. Não quero ser arrogante e dizer que o meu texto é muito bom, mas Uhum. ele conclui que o federalismo brasileiro não é bem assim, não é bem o correto e a gente está longe de ser um país federalista. Na minha opinião, a gente é mais um país unitário do que federalista. E aí eu posso É, explicar por quê, se quiser que eu chegue mais a fundo nesses pontos. não, a gente chega lá, mas o que eu acho mais massa é essa ideia assim, não, os estados do Brasil se uniram para fazer o Brasil. Que Quando? bobagem, né? Me Que aponta bobagem. onde? Onde? Aí tu Eu vê, adoro a tu história, vê inclusive, na independência, que tiveram que contratar mercenários para dominar, acho que o Maranhão, porque o Maranhão não queria ir para independência. Você fala, então, eu não estou vendo a parte da União aqui exatamente. O fuzil meio que confunde a questão, mas sim, enfim. e tu Mas vê a voltando pro questão, né? começo lá. Mas Desculpa. só esse ponto aí é legal de falar que o Brasil ele sempre foi uma colônia única de Portugal, sempre foi governada por um imperador e nunca teve estados até o golpe da República em 1889. A gente tinha províncias e aquela organização administrativa ali, mas não eram estados, não existia autonomia administrativa nos estados. Então a gente passou 389 anos vivendo dessa maneira e de uma hora para outra
a gente mudou, né? Tem uma frase muito boa, acho que é do Barroso, eu até tenho ela aqui, eu posso trazer, posso encontrar para É ti. engraçado falar isso, né? Uma frase boa do Do Barroso. Barroso, ó, mas o Barroso, ele entende um pouco do assunto. Olha só o que o Barroso disse. Em apenas um dia, o Brasil tem uma tríplice revolução. A forma de governo de monárquica passa a ser republicana, o sistema de governo de parlamentarista torna-se presidência de parlamentarista passa a presidencialista e a forma de Estado de unitário converte-se em federal. Ou seja, 389 anos de uma maneira e de uma hora para outra a gente resolveu mudar. Não tinha como dar certo, né? Não A deu certo. federação criou os estados para os estados se unirem e criarem a federação, entendeu? É que foi o que aconteceu Que nos gera Estados emprego. Unidos, né? Os Estados Unidos, eles eram 13 colônias independentes entre si e estavam se organizando e vendo se eles iam se unir ou não, se eles iam continuar independentes ou não. O Brasil sempre foi uma coisa só, sempre foi um império unitário, né? Por que a gente, de uma hora para outra, se tornar federalista e realmente não se tornou? E durante a história do Brasil, a gente vai vendo uma tendência centralizadora muito forte, né? Tanto desde a época do Getúlio, depois na época dos militares, então cada vez mais tentando centralizar. E porque para tu poder planificar uma economia de um país, tu tem que ser centralizador, né? Tu não consegue ter uma economia planificada descentralizada. Então o federalismo é inimigo da economia planificada. Aqui pode vir pessoas que são anarcocapitalistas e anti-Estado, e ok, eu entendo isso. No entanto, se a gente vai ter um Estado, então a gente tem que ter um Estado que ele seja o mais difícil possível de centralizar ele. Na minha visão, é isso. Então, se a gente conseguir descentralizar o máximo, que se descentralize. E os socialistas não vão gostar disso, porque eles não vão conseguir unir tudo no poder de uma pessoa só, né? Uhum. Mas voltando para o começo um pouco, como é que supostamente, assim, legalmente era para ser federalismo? Ou conto de fadas? Conta pra gente o conto de fadas do Brasil. Tá, então o conto de fadas é o seguinte, tem diversos autores que escrevem sobre isso e todos eles concordam em algumas coisas, né? O que eles concordam é que nenhum estado surge federal, né? A gente vai lá para o surgimento do estado, né? Tem toda aquela baboseira de contratualismo, de coisa arada, e tem também a teoria da dominação dos povos, né? Tu pega a teoria de Hofbauer, ele diz lá que um povo dominou outro e começou a cobrar impostos como forma de não matar eles e não e dar segurança para eles enquanto eles pagam esses impostos, né, essa supostamente voluntária contribuição, que na verdade nada mais é do que uma compra de defesa ou um pagamento para eles não matarem eles. Enfim, o Estado não surge federal, ele surge unitário dessa forma. Existe uma organização que determina como é que vai funcionar a vida dos seus súditos, da população, do gado. E aí, o que acontece? O que os federalistas dizem? Eles dizem que diversos estados, eles se unem, de alguma certa maneira, para poder resolver questões comuns que não teria como os estados resolverem eles próprios. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, se tem dois estados que estão tendo algum conflito, como que vai ser resolvido esse conflito? É como se fossem tratados internacionais hoje em dia. Se existe um tratado internacional, Brasil e, sei lá, Estados Unidos, e um deles não cumpre, quem é que vai vir punir? Vai falar, tu não cumpriu o tratado. Azar, não cumpria azar. E era isso que acontecia eram estados nacionais soberanos que acontecia isso, eles falavam azar e ficava por isso mesmo. E o que eles decidiram? Eles perceberam que era preferível eles se unirem para poder resolver essas questões dentre estados e com isso eles iam ter uma descentralização também do poder. Então, o conto de fadas é esse. O conto de fadas é estados que se unem para poder trabalhar em conjunto, para poder ter uma defesa conjunta, para poder ter uma moeda conjunta, para ser mais fácil as trocas, para ser mais fácil a organização contra um possível agressor externo, que vão lá e criam uma união que vai intervir só em assuntos que os estados não conseguem resolver entre eles. Esse é o conto de fadas. Só que na Tá, e prática o é que bem que diferente. aconteceu no Brasil? Como é que a gente já deu a palhinha, mas só para juntar as coisas, como é que a federação foi formada no Brasil? A União decretou. Então, o Brasil, ele, como a gente estava dizendo, ele sempre foi uma colônia de Portugal, né? Então, e aí depois, na nossa independência fajuta lá, feita pelo príncipe, e que a gente continuou no poder da família real por mais 67 anos, a nossa Constituição de 1824 era uma Constituição de uma república unitária, né, de um país unitário, e a única maneira da gente se tornar federalista, porque existiam movimentos federalistas na época, em 1840 existia essa vontade popular do país se tornar federalista por conta do exemplo americano, que nos Estados Unidos era um país enorme e que tinha isso e funcionava muito bem, desde 1787. E aí o Brasil pensava, por que a gente não pode ser federalista, né? E aí, no dia do decreto número 1 da República, no dia do golpe da República, em que o Marechal Deodoro da Fonseca deu o golpe, ele emitiu o decreto número 1 da República. Eu até tenho ele aqui, se tu me permitir, que foi escrito pelo Rui Barbosa, inclusive, que é um conhecido liberal brasileiro, né? E aí o
o Marechal Deodoro da Fonseca, ele decretou, decreto número 1 do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Lá ele diz, no artigo 1º, olha isso, fica proclamada provisoriamente, e isso é bem interessante, né? Ficou proclamada provisoriamente essa república até o referendo que teve, o plebiscito que teve em 1980 e pouco aí. Então a gente teve uma república provisória por 100 e poucos anos. É o mito do governo temporário. Brasil, é o programa temporário de governo. Só até a gente acertar tudo. Cara, muito engraçado. E eu descobri isso que a gente sabe, é porque o debate estava acontecendo por cartas enviadas pelo correio. Aí levou. Ficou preso em Curitiba. Não. Enfim, aí o Marechal Deodoro da Fonseca decretou provisoriamente a República Federativa em 1889 e as províncias da federação se tornaram estados. E aí esses estados se uniram, se tornando Estados Unidos do Brasil, isso no mesmo decreto. Então, a gente deixou de ser província, se tornou estado, e o estado resolveu se unir com a União e formar a União da República Federativa do Brasil via decreto presidencial. Golpista. Em um artigo. Foi assim. Dois artigos. Artigo 1 e artigo 2 artigos. Estado eficiente, 2 artigos. 2 artigos. E aí o artigo 3º diz que cada estado vai ter a sua... Isso aqui foi interessante. Naquela época eles pelo menos entenderam direitinho o federalismo. Olha isso. Cada um desses estados decretará oportunamente sua constituição, elegendo seus corpos deliberantes e seus governos locais. Então, naquela época, os governos locais eles tinham poder, tanto que a gente tinha códigos penais e códigos civis e códigos processuais, de cada estado tinha o poder de poder criar o seu próprio. Depois que resolveram unificar tudo e virou essa zona que virou hoje, depois a gente pode chegar até nesse assunto. Mas foi isso aí. E isso é uma coisa que eu acho legal do federalismo americano, é você ter códigos penais diferentes. Então, pelo menos em algum nível você tem competição de dizer, pera, qual que tá funcionando melhor? De ter 2 estados diferentes, população basicamente é o mesmo, clima é mais ou menos o mesmo lá, e os códigos penais diferentes. Por que um tem uma criminalidade muito... E o Brasil deveria ser assim, né, Rafael? Pelo menos escracha. Se o conto de fadas fosse correto, a gente seria assim. Né? Agora, por exemplo, uma pessoa comum chega e fala assim, a gente precisa... liberar as drogas, por exemplo. Ok, tu quer liberar as drogas, você vai ter que liberar as drogas no Brasil inteiro. Tu não pode liberar as drogas num estado e não liberar no outro, porque o Brasil é tudo unificado. Porque o artigo, se eu não me engano, é o artigo 21 ou 22 da nossa Constituição, enfim, ele determina que é uma competência legislativa privativa da União legislar sobre direito penal. Então, o Estado não pode legislar sobre direito penal, é só a União que pode. E aí, esse exemplo dos Estados Unidos é legal, quer ver? Eu tenho uns dados interessantes aqui. Uma coisa que eu também acho engraçado é como a ideia da Federação Americana é de poderes delegados, quer dizer, os estados eram considerados unidades soberanas, tanto que isso é uma coisa que até o Andrew Napolitano ele fala, né? O rei inglês não se rendeu para os Estados Unidos da América, ele se rendeu para cada colônia nomeada, denotando então que cada uma era um país soberano, e essas colônias delegaram poderes para a federação. Então você fala, peraí, mas... Então, ao você passar os poderes para os estados, você teria que falar, passas para eles, e daí eles decidem se eles vão delegar ou não para nós ou para outras federações que eles queiram. Você não pode delegar e falar, e agora que eu te dei, obrigado, pega de... Isso não, você teria que esperar eles delegarem de volta, né? Você teria que voltar assim, é uma competência exclusiva da União legislar sobre isso. Mas segundo quem? Porque se os estados formaram a União, cadê o documento, né? Vamos pegar dentro da teoria estatista um pouquinho. Cadê o documento onde o estado delega esse poder para a federação? Cadê? Onde? O poder tem que ser delegado, não tem. Então, seguinte, apela lá no STF, não sei, claro que não vai dar, mas... Não, mesmo dentro da lógica estatista não faz sentido. É um negócio massa pra caramba. Eu adoro quando você entra na lógica do outro cara e ainda quebrar ele. Eu adoro. Não tem que fazer sentido, sabe que não tem que fazer sentido. E tu vê, os Estados Unidos, né, de 1776 a 1787, eles não eram uma federação, né, eles eram uma confederação. Tanto que não existia uma Constituição americana. Eles eram os artigos da Confederação, e acabou que eles decidiram... tem gente que diz que estava ruim, né, mas eles decidiram criar a federação deles, mas, tu vê, eles não eram um país, eles eram 13 nações que se uniram num tratado internacional, é isso que eles eram. Tu vê a diferença, o Brasil nunca foi isso, né, nunca vi o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná decidindo se eles iam se unir ou não ao governo federal. Eu já vi tentando sair, já vi o Rio Grande do Sul tentando sair, não conseguiu por 10 anos, depois os caras esmagaram a gente aqui. Tem essa também.
Mas andando um Deixa eu pouco falar para da frente. questão da legislação penal antes. Claro. Que, cara, esse exemplo é muito bom, cara. Esse exemplo é muito legal. Tu vê, no Brasil, então, se tu quer liberar as drogas, tem que fazer no país inteiro, né? Se tu quer liberar as armas, tem que fazer no país inteiro. Se tu for proibir, tu consegue proibir no país inteiro. Por isso que os socialistas gostam tanto de estados unitários. Tu consegue passar uma vez, passou para tudo. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, ó, o estado de Idaho, ele é um dos lugares que é mais difícil, é mais severa a legislação contra posse e venda de maconha. Tu pode ficar até 10 anos preso e pagar $30 mil de fiança. E aí o estado do lado ali, Washington, foi um dos primeiros a legalizar o uso e posse da droga. Então tu pode andar 10 quilômetros para o lado e tu pode usar maconha, enquanto tu for pro outro ali é proibido. Então tu vê a diferença, né? Agora a questão de armas, quer ver? Na Califórnia, e cara, esse dado é muito legal. O estado da Califórnia, as leis de restrição e posse de armas são uma das mais restritas do país. Tem um período de mais ou menos 10 dias para conseguir uma licença, tá? É um dos mais restritos e demora 10 dias. O que para Brasil tá rápido, sejamos sinceros. Para Brasil, 10 dias é acelerado, isso aí. Então, a Califórnia é restrita. Isso aí, na justiça brasileira, não ia ser nem considerado tempo hábil. Não, tá louco, 10 dias. Aqui 10 dias é muito rápido. E agora na Louisiana, olha só, na Louisiana é extremamente permissivo. Metralhadoras e submetralhadoras só são ilegais se tiverem a numeração raspada. Então, se tu tem uma metralhadora, desde que tu não raspe a numeração, tá ok, entendeu? Isso no mesmo país, porque é um país federalista, tu entende? A questão da legislação civil, em Nova York, por exemplo, casais do mesmo sexo podem casar, e no Texas não. Então, se tu é um cidadão americano, texano, gay, tu quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, tu pode viajar para Nova York e casar. Agora, aqui no Brasil, ou libera tudo ou não libera tudo. Tu vê, né? A diferença gritante dos federalismos. E o pior de tudo é a questão tributária, né? Mas isso a gente pode chegar depois. Isso é uma longa discussão também. Mas, então, se a gente fosse fazer... Porque isso é uma coisa que eu fico feliz que finalmente está sendo pauta no Brasil, né? Da gente refazer... eles falam refazer um pacto federativo ou alguma coisa assim. Como que você acha que isso poderia ser feito hoje, assim, realisticamente? Porque a gente pode falar, idealmente. Idealmente a gente fecha o estado e vai ter uma cerveja, mas realisticamente do que pode acontecer nos próximos 4 anos, o que você acha que é possível da gente fazer de reforma? Tá, entendi. Então, a mudança passa por reformas constitucionais bem difíceis. Porque o federalismo brasileiro, ele tem problemas, mas ele tem problemas com o amparo na Constituição. E todo mundo sabe que para mudar a Constituição é bem complicado, é bem difícil, e até falando em questão de teoria do Estado e tudo mais, ela tem que ser assim mesmo, tem que ser difícil mudar uma Constituição. Depois que tu resolveu instituir ela, tu deveria seguir ela. Então é o seguinte, por exemplo, o artigo 22 da Constituição diz que ele traz as competências legislativas privativas da União. O que isso quer dizer? Assuntos que só... deve ser desse tamanho, né? Enorme. Eu posso ler ele para ti, algumas coisas ridículas, eu posso ler ele. Enorme, é gigante, é ridículo, na verdade. E esse artigo, para quem não está acostumado com essas palavras do direito, ele diz quais assuntos só Brasília pode criar leis. Basicamente é isso. E esses assuntos que só Brasília pode criar leis são muito extensos. Direito civil, direito comercial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho, desapropriações, é muita coisa, é muita coisa. E aí depois a própria Constituição, ela traz as competências legislativas concorrentes, que os estados e os municípios e a União podem legislar ao mesmo tempo, só que se a União fizer uma lei que seja contrária a essa lei estadual, vale a lei da União. Então, isso, ok, num país federalista, ok, deveria ser assim mesmo. Se a União definiu, os estados vão ter que acatar. Só que não sobre tudo. Aí que tá a diferença. Não sobre tudo. E a mudança que o Brasil deveria fazer é chegar nesse artigo 22 da Constituição. Quem tiver dúvida é só chegar, abre a Constituição no Google, escreve lá, Constituição do Brasil. Pega o artigo 22 e a pessoa vai decair o queixo. É o que só Brasília pode fazer. O que a gente pode começar fazendo é reduzir isso aí. A gente reduzindo as competências legislativas privativas da União e dar essa competência para os estados. Aí sim, eu acredito que seja possível. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil, mas é possível sim. E aí tem que seguir todos os requisitos do artigo 60 da Constituição, que é o artigo que fala sobre alterações constitucionais. Só tem um problema, e o Brasil sempre tem problemas, né? Uma das cláusulas pétreas da Constituição brasileira é o modelo federativo. Então, vai ter muita gente brigando, dizendo que se a gente quer alterar isso aí, a gente está
botando o dedo no modelo federativo de Estado e, consequentemente, isso é uma cláusula pétrea e, consequentemente, não pode fazer. Eu discordo, mas vai ter briga então não nesse pode mudar nada. Pode mudar, só que... Então não pode mudar nada. Eu tô pensando num passo adiante, né? O que eles vão reclamar? O que eles Não, vão o que eu quero dizer é assim, se você tem essa cláusula do modelo federativo, então você não pode mudar nada da administração do Estado, nada. É tipo... Segundo essa cláusula, o Brasil é federalista, entende? Apesar de não ser, mas o Brasil, segundo ele essa não cláusula, é federalista. ele diz que é federalista, mas não é. Mas se você tentar ser, é proibido. Exato. Não seja proibido, mas eles vão reclamar bastante. Eles vão reclamar bastante. E aí é uma briga muito grande, porque tem que passar por duas casas, tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado, tem que ter 60% de aprovação, enfim. É um processo bem complicado e bem complexo. Vai demorar bastante para poder fazer isso. Mas eu acho que tem espaço, assim, tem várias coisas que, no fim das contas, eu acho que não seriam descentralizadas, assim, porque muitos caras teriam medo de revogar em algum sentido, que seria, assim, por exemplo, soltar para drogas ou para... eu acho que isso aí teria uma forte pressão contra, porque falar, não, mas se a gente soltar para os estados, vai ter estado que vai legalizar, então não pode. Acho que vai ter essa pressão. Vai ter mesmo. Rafael, o mais importante, cara, é a questão tributária, velho. Esse é o ponto mais importante. Eu acho que esse é fácil de descentralizar. É mais fácil. Acho que é bem mais fácil. É bem mais fácil, porque não precisa alterar tanta coisa na Constituição e nas leis de tributação. Porque o que acontece? E aqui eu vou ter que trazer de novo o Barroso, né, cara? Eu tô citando estatista aí. O que acontece é que de nada adianta. O relógio quebrado, né? O relógio quebrado tá certo duas vezes por dia. Quando ele acerta. O que acontece é, de nada adianta a gente ter um estado onde existe a administração dele é toda descentralizada, se a arrecadação dele é toda centralizada. Então, a gente poderia ter um país perfeito na questão legal, como é que funciona, onde as leis são criadas, etc. Os estados têm muito poder e tal, mas se no fim das contas toda a arrecadação vai para Brasília, os estados acabam ficando dependentes de Brasília. Então, teria que ter uma reforma tributária muito grande também no Brasil, porque, se for ver, os dados dizem que em torno de 70% de toda a arrecadação do Brasil vai para Brasília, 20% para os estados e mais ou menos 10% para os municípios. Essa é a estimativa. Então, como é que tu vai dar muito poder para um estado, para um município, se eles têm só 30% do dinheiro? Que é um dinheiro, óbvio, um dinheiro roubado, etc. Enfim, mas o estado se organiza assim, né? A gente teria que fazer uma descentralização tributária muito grande. Apesar de o Brasil ter uma certa descentralização tributária, porque existem impostos municipais, existem impostos estaduais, existem impostos federais, daria para fazer um ajuste ali, mas é só tu pegar um exemplo bem básico, ó, o imposto de renda, tá? O imposto de renda é federal. Qual que é a alíquota do imposto de renda? 27,5%. Agora, pega o imposto municipal importante, o IPTU. Qual que é a alíquota do IPTU? É 1% do valor do imóvel, é uma coisa assim. Qual que é o ISS? É 2% a 5%. Então, as alíquotas municipais são menores e as alíquotas federais são muito maiores, o que causa uma descentralização muito grande, sem contar com outras coisas, né? Uma centralização muito grande, e sem contar o resto, né? Contribuições sociais, vai tudo para a União, não precisa dividir com os municípios e com os estados. O Brasil tende a centralizar, o Estado tende a centralizar, né? Mas o Brasil mais ainda. Então, passa por uma reforma muito profunda e vai demorar muitos anos para a gente poder chegar lá. A nossa herança getulista, né? Mas outra coisa também tem é que, assim, quando você fala assim, 10% vai para os municípios, eu sei que é um pontinho assim pequeno, mas eu gosto de chamar a atenção disso, é que quando 10% vai para os municípios, é muito desproporcional a liberdade tributária é um termo horrível, né? Mas o espaço tributário que uma São Paulo tem, a cidade de São Paulo tem, enquanto eles têm de arrecadação, que eles podem falar, não, descentraliza pra gente que a gente consegue tocar os negócios aqui, versus uma cidade de 10 mil habitantes, sim, que todo o faturamento da cidade, 95%, 97% é repasses e 3% é IPTU e ISS, que eles só cobram porque eles são legalmente obrigados a cobrar, porque em muitos casos dá prejuízo, se você conta, não, tem que ter tantos fiscais, só que dá prejuízo cobrar esse imposto, eles só cobram porque é obrigado. Então, essa cidade teria muito mais dificuldade, então você teria que fazer algum esquema muito diferente para ela conseguir jogar toda a arrecadação para lá, e daí você ter uma competição entre municípios muito massa, para conseguir fazer esse tipo de coisa também, né? Então teria que vir junto uma tributária. Trouxe um ponto bem interessante, que seria uma possível competição entre municípios, porque existe hoje no Brasil uma pequena competição entre estados, né? Tem estado com ICMS mais baixo, tem estado que dá... É uma coisa pequeníssima, né? Tem o caso do informalmente também tem uma competição em o custo da propina para o governador.
Existe. 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 Infelizmente é isso que acontece. Mas aí, por exemplo, né, aqui no Rio Grande do Sul tem o caso do Olívio Dutra, que ele não quis a fábrica da Ford aqui no Rio Grande do Sul, porque o capital estrangeiro ia vir aqui, e não sei o que, aquela baboseira toda. E se existisse realmente essa liberdade tributária dos municípios, né, dos estados, a gente poderia ter uma competição entre municípios e estados. É bem interessante. Um município vai lá e reduz os impostos sobre indústrias de tal coisa, e aí se instala um monte daquela indústria naquele município, sei lá. Eu tô viajando agora nas possibilidades, mas é interessante, se cria uma competição interna, né? Seria bem legal. Sim, mas aí a gente tem já, bom, tributária, que a gente tinha falado antes, né, de abrir isso. Quais mais que daria pra gente fazer? Acho que penal? O penal, eu diria que são estadual, né? duas separações, né, Rafael? A separação das competências tributárias e das competências legislativas, essas duas. Aí as competências legislativas a gente entra em tudo, né? E aí é um universo de possibilidades, tu pode liberar o que tu quiser. Quer dizer, deveria poder liberar o que tu quiser. Então, se eu fosse pegar, assim, num ponto fulcral do federalismo brasileiro pra gente alterar agora e conseguir ter pelo menos um pequeno lapso de federalismo no nosso país, seria a parte tributária e na parte legislativa nos pontos mais impactantes na vida da população, que aí as pessoas vão ver que existe isso. Existe a possibilidade, por exemplo, do Paraná, o Paraná ali, o Paraná é a Rússia brasileira, né? Do Paraná liberar metralhadoras para a população e, sei lá, Santa Catarina não quiser liberar metralhadoras, enfim. Santa Catarina vai liberar pra caramba. Nossa, é o estado mais armado do Brasil. É o segundo estado mais libertário do Brasil, inclusive. O ICMS eles baixaram tentaram baixar para 12% nos últimos tempos aí. Se eu não me engano, não conseguiram fazer a redução. Qualquer coisa que der errado, vai todo mundo para Santa Catarina, os libertários, vamos lá e a gente faz a secessão e fala pro Rio Grande do Sul, foge que ninguém vai notar, vai, eles não conseguem chegar aqui, a gente faz um muro. E tu vê uma questão histórica, assim, do Brasil que eu queria trazer também. Muita gente lembra, nas aulas de história, principalmente no colégio, se o teu professor era razoável, ele deve ter contado da história do Getúlio Vargas, que ele, depois de assumir o poder, ele fez uma cerimônia de queima de bandeiras de estados. Tu deve lembrar desse evento, em que não ficou sabendo? O professor, pelo jeito, não era razoável. Ou eu dormi. Na escola, eu não vale. Enfim, o que acontece? O Getúlio Vargas, ele como um bom ditador, ele queria unificar o poder em torno dele, no Rio de Janeiro. Só que no Brasil tinha um problema que nós éramos um país federalista em que os estados tinham bastante poder. Tanto que naquela época, o Rio Grande do Sul, o São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro eram os 4 estados que praticamente tomavam conta do país, eles faziam o que bem entendiam. Muito mais São Paulo e Minas Gerais, tanto a República do Café com Leite, aquela coisa toda. E aí o que ele quis fazer com aquilo? Ele fez uma cerimônia em que vinham pessoas com a bandeira do estado dela e botavam numa pira com fogo e se queimava aquela bandeira daquele estado. E foram vindo recorrentemente todos os estados do país, até que depois de queimar todas as bandeiras, a bandeira que sobe é a bandeira do Brasil, demonstrando que nós não somos nossos estados, nós não somos onde nós vivemos, nós somos do Brasil, tu entende? E ele é o líder do Brasil. E aí com aquilo se foi boi com a corda, né? Aí ali sim, beleza, ele mostrou que ele é o ditadorzão master e que ele vai tomar conta de todo mundo. E isso centralizou muito, muito, muito mesmo, assim, o governo ditatorial do Getúlio acabou, botou a parecal no federalismo brasileiro. Se tentou trazer de volta em 46 e aquela coisa toda, mas nunca foi a mesma coisa. Enfim, mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui, mas quem quiser ajudar a tua campanha, né, deputado estadual, Rio Grande do Sul, quem quiser participar contigo, como é que faz? Isso, então a gente está com a possibilidade de qualquer pessoa que quiser nos ajudar, tanto em atividades na rua, quanto em trabalhar junto conosco aqui em Santa Maria. O nosso time está aberto, quem quiser participar pode participar. Quem quiser fazer doações para nós, é só ir no link, eu te passo o link, não sei como é que eu faço. Tá tudo lá na descrição, não precisa se preocupar em... Só fazer uma doação ali, não tem limite mínimo, pode doar... tem limite mínimo, acho que é R$20, alguma coisa assim. Doa o que quiser, porque se nós não vamos usar dinheiro público, nós não vamos usar fundo eleitoral, fundo partidário, essa coisa toda, porque imagina, o imposto já é algo imoral, tu imagina fazer a pessoa financiar a tua campanha, mais imoral ainda, né? Então, na nossa visão, a gente tem que ser financiado por pessoas que acreditam na gente e querem um país mais livre, com menos impostos, menos burocracia, menos Estado tomando conta da nossa vida e mais nós tomando conta da nossa vida. Então, eu peço doações das pessoas que confiam na gente. E, principalmente, o mais importante de tudo é divulgação, né? Gostou, manda para seus amigos, chama alguém, compartilha, manda no grupo da família, faz alguma coisa, divulga.
porque os outros vão estar sendo bem divulgados. A gente precisa se unir e divulgar as nossas coisas pra galera no que a gente acredita, né? É isso aí, basicamente é isso. Uhum. E vai ter evento nosso, eu, você e o Cosentino em agosto. A gente tá marcando a data ainda, vamos não falar datas, porque às vezes dá umas merda. Tipo, eu falando do vídeo 29, né? Mas É isso aí, vai espero ter. que seja um bom evento, né, cara? Nós três conversando um pouco sobre Não, vai essa ser massa. loucura e essa viagem de querer entrar no estado e quem sabe diminuir ele por dentro, né? A gente começar com os nossos trabalhos de diminuição do estado dentro dele mesmo. Eu até me lembro, eu sei que até um pouco tô esticando, mas eu me lembro que quando tentaram subir o ICMS no Rio Grande do Sul, eu posso estar lembrando errado, mas acho que o Sartori teve até que exonerar uns secretários para tirar o Van Hatten, que estava de suplente de deputado estadual, porque ele ia votar contra e tinha que colocar um cara para votar a favor. Quer dizer, foi apertado Sim. assim. Sim, eles subiram o ICMS provisoriamente. Os caras são espertos, eles são lisos, né? A gente não pode dizer que eles são burros, eles são muito espertos. Então, O Marcelo Van Hatten, ele era primeiro suplente de deputado estadual, e ele só era deputado estadual naquele momento porque um dos deputados do PP era secretário. daí teve que exonerar para descer e tirar ele. Exato. E não foi só uma vez que isso aconteceu. Se tu der uma olhada, tem várias vezes em que o Sartori exonerava o cara, ele vinha na Assembleia, votava, depois ele voltava e vinha o Marcel de volta. Porque o Marcel ia votar contra o aumento de imposto, né? Então, por isso que tem que ser no mandatário mesmo, né? o cara tem que ganhar a Mas então, eleição. pra você ver, né? Só. E tem Faz você e o diferença. Osterman, até 2. Aí já consegue fazer um estrago legal lá. Então. Dá pra fazer um bom estrago. Reduzir assessores, reduzir gasto de gabinete, reduzir imposto, reduzir tudo, né? Fazer o governo diminuir. Porque, cara, fala sério, velho, o governo ele vai lá... né? Fala, bom, você não vai diminuir, mas crescer não vai, você pode também falir. Cara, mas aí tu pensa, o que me deixa puto, assim, ó, o governo vem, ele cobra imposto, a pessoa se mata pra conseguir pagar o tal do imposto, ela acha que tá pagando a quantidade correta, às vezes nem sabe se tá pagando a quantidade correta, vai lá e paga. Meu, se tu paga 1.000, 2.000 reais de imposto, já é um troço que te machuca, né? Te morde o teu orçamento. Aí o governo vai lá e ele tem assessor, ele tem gente que faz xerox lá nos negócios e ganha 10, 20, 15 mil. Ah, é sacanagem, né, velho? Aí imagina quanta gente tem que trabalhar pra pagar as mordomias dos caras. A gente se revolta cada vez mais com isso, mas parece que isso torna normal agora no Brasil, né? As pessoas já, beleza, sabe que o funcionário público ganha um monte, sabe que o governo gasta mal, que vai dinheiro fora, que faz licitação o cara, que joga material fora, que faz coisa que não serve pra nada, e a gente fica aqui pagando pato e pagando imposto quieto ainda às vezes e não se revolta com a situação. Eu já cansei disso, né? Não, mas vamos continuar puxando a revolta aqui, cara. Valeu. Tamo junto, confio em ti, cara. Se quiser deixar mais uma mensagem final, senão a gente já encerra. Cara, eu acho que é isso aí que eu tinha para dar mensagem, é isso. O que eu preciso das pessoas que querem auxiliar é divulgação e se conhecer alguém que tem grana, ou se não tiver grana e quiser doar um pouquinho, só participar ali na nossa doação. Basicamente é isso, a gente precisa de divulgação e dinheiro, né? É isso. Pois é, é o problema da vida, né? Quem não precisa disso? Você parar pra pensar, né? Se for ver, tu resolve muitos problemas com divulgação de dinheiro. A gente encerra, né? Por esse vídeo aí. Isso, gente. Tchau, tchau aí. Valeu, Rafael.